Que coisa bonita, a gente vê que sai da alma, do coração do povo, graças a Deus por isto. Bom, irmãos, eu preciso começar dando tarefa para vocês. Primeiro, você vai abrir seu celular, vamos lá, todo mundo pegando o celular, agora eu deixo. Vamos lá, todo mundo pegando o celular aí, vamos lá. Tá bom, você vai fazer, aí no seu Facebook você vai fazer o check-in aí, vamos lá. Vai dizer que você está aqui na igreja, se você quiser tirar uma foto, pode tirar. E depois você pode colocar aí, ou uma frase, um hashtag, dizendo assim, olha, vida simples é o que eu preciso. Tá bom? Vida simples, tá bom? Se você quiser, nessa semana, continuar tirando fotos, tá bom? E colocando a hashtag vida simples, tá bom? Vamos ver se a gente consegue compor para a semana que vem um monte de foto de vocês realmente celebrando e vivendo uma vida simples. Porque foi assim que a gente terminou o culto de domingo passado e vamos continuar falando sobre vida simples. Então vamos lá. Eu sei que tem um monte de gente que nunca fez check-in, pede para quem está do lado aí, tem um pessoal que é bom aí, ele vai te ajudar, viu? Nós temos consultores na parte dos fundos da igreja, eles são especialistas. Então essa é a primeira tarefa. Todo mundo já fez aí ou ainda estão ainda? Pois é, eu quando começo a fazer isso eu começo a tremer. Tá certo, tá todo mundo fazendo a lição de casa. Bom, para você que já terminou, então você vai abrir agora a sua Bíblia, ou você pode acessar, tá bom? Ligue a sua Bíblia, é engraçado falar isso. Ligue a sua Bíblia aí no seu celular, tá bom? Se você tem uma Bíblia aí, você já pode então acessá-la. Vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 2. Vamos falar sobre, naquela carta às 7 igrejas da Ásia. Vamos ficar com o capítulo 2. Eu quero pegar apenas um verso, mas nós vamos ler o texto todo. Eu vou pedir para que os meninos coloquem para nós, na nova versão internacional, Apocalipse capítulo 2, os versículos de 1 até 7. Tá? Apocalipse 2, versículos de 1 até 7. O pastor vai ficar no versículo 5. E vamos falar sobre vida simples para vocês, tá bom? Então você que já fez o check-in, você já está nos ajudando. E agora então vamos para o texto bíblico, Apocalipse capítulo 2. O pastor não vai falar do Apocalipse, vou falar sobre vida simples, tá bom? Vou falar a respeito de você realmente voltar às primeiras práticas, às primeiras obras, ao primeiro amor da tua vida. Eu quero voltar vocês numa viagem para que a gente possa retornar, tá bom? Aquele momento gostoso em que você pela primeira vez creu. Eu queria fazer um passeio com você no tempo e se lembrar daquele lugar onde você se converteu, os primeiros passos que você deu na vida cristã, para que a gente possa falar a respeito de vida simples, como precisamos disso na nossa vida, tá bom? Apocalipse capítulo 2 nos diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão. Na sua mão direita, é que eu tenho aqui o meu vídeo aqui fragmentado, né? E anda entre os 7 candeeiros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não o são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto, 2 pontos. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as suas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Eu quero propor a você hoje uma pequena viagem para você voltar naquela igreja onde você se converteu.
Eu sei que para alguns é uma viagem um tanto quanto longa, já faz muito tempo. Para alguns outros, uma viagem de apenas alguns anos. Mas eu quero que você volte ali. Quem sabe você vai se recordar num momento como esse, daquele dia bondoso, e quem sabe a mamãe e o papai sentado numa cama e você ainda pequeno, lhes falou a respeito da salvação. Quando nós um dia pela fé pudemos crer em Cristo Jesus. Alguns de vocês têm outras marcas no caminho, marcado na linha do tempo da tua existência. Você recebeu a Cristo quando você era pequeno, mas quando você tinha 10, 12 anos de idade, você foi naquele acampamento e lá naquele culto da fogueira, você se reconsagrou a Deus. Você se lembra desse tempo maravilhoso que Deus concedeu a todos nós que cremos em Cristo Jesus? Todos nós temos marcas no nosso coração, nós temos pessoas que nos abençoaram, nós vivemos momentos. Eu quero voltar a este momento e recordar o quanto que você era fervoroso, o quanto que você lia a Escritura Sagrada, quanto que você orava a Deus, como que você olhava para o teu ser e corrigia rotas. Aquela sim era a vida simples, aquela era uma vida ideal. Mas parece que depois os anos vão passando e a gente vai se tornando profissional da fé. Parece que tempo de casa conspira contra a simplicidade da nossa alma. Parece que quanto mais tempo permanecemos na igreja, parece que a gente se esquece daquele momento glorioso do início da nossa caminhada. Claro que temos que crescer espiritualmente, e graças a Deus que você cresceu, mas na essência da tua alma tem a simplicidade. Aquela simplicidade dos rudimentos básicos da fé, com os quais nós honramos a Deus um dia, e esses valores têm que se perpetuar por toda a nossa vida. E falando sobre vida simples, e recordando daquele tempo, há muitas pessoas que nessa semana postaram fotos, e falaram até mesmo da igreja onde eles tiveram um encontro com Cristo Jesus. E teve uma irmã que postou a foto dela pequenininha na porta da sua igreja. Isso faz muito tempo, não faz pouco tempo. Mas no entanto, sabe o que a gente viu ali? A gente viu a simplicidade de como a fé surgiu e brotou no coração de uma menina. E hoje mulher, mãe, avó, pode testemunhar que ao longo de toda a sua existência, Deus tem sido com ela. Isso é muito lindo. Nós precisamos viver vidas simples na presença do nosso Deus. E eu quero então propor algumas coisas para vocês nesta noite. Em primeiro lugar, por favor, viva da solitude da tua comunhão com Deus. O Salmo 32 nos ensina a respeito do nosso tempo a sós com Deus. Isto é viver uma vida simples. A vida é muito agitada e sofisticada, corremos de um lado ao outro, corremos de um ponto ao outro dessa cidade, e sabe o que acontece conosco? Nós não temos mais tempo para Deus, não temos mais tempo para Deus. Você quer ver e quer viver simplicidade na sua vida? Separe um tempo nesta semana e em todos os dias da sua vida para você gozar de solicitude, ou seja, solitude diante de Deus. Dias atrás estava pregando num congresso no Instituto de Inverno e falava sobre isso, a diferença entre solicitude, solitude, e nós temos um tempo a sós na presença de Deus. Isso é vida simples, irmãos. Esse é o primeiro ponto da vida simples, você e Deus. Eu sei que você gosta de vir à igreja, eu sei que você gosta de adorar a Deus, eu sei que você gosta de louvar a Deus, mas nada pode ser maior do que a tua intimidade com Deus. Isso é vida simples. Ah, sim, você pode marcar lá, hashtag vida simples, está certo. É vida simples, é você e Deus, você e o Pai. E particularmente eu acho que Deus está com saudades, como a gente terminou na semana passada, está com saudades de você. O meu pai, pastor, não, o Pai eterno está com saudades de você, porque você gostava mais do seu tempo de solitude na presença de Deus. Você separava tempo, colocava a sua Bíblia na sua perna, você fechava os seus olhos, você orava a Deus, você conversava com o Pai, você lia as Escrituras Sagradas, você procurava alimentar a tua alma.
Naquele tempo só você e Deus. Isso é vida simples. Nós precisamos resgatar este valor, porque infelizmente, irmãos, esta vida está nos puxando de um lado para o outro e nós não temos mais tempo para solitude na presença de Deus. Você e o Pai eterno, isso é vida simples. Qual foi a última vez que você esteve a sós com Deus? Me permita perguntar. Você tem um tempo a sós com Deus ou não tem mais? Será que são seus pais que lêem a Bíblia por você, jovem? Qual foi a última vez que você abriu a palavra de Deus, se jogou na sua cama, jovem, e disse: eu vou ter um tempo a sós com Deus? Isso revigora a alma, isso fortalece o nosso ser de uma maneira indescritível. Como é bonito ver homens e mulheres buscando a Deus na solitude da vida, separando um tempo para ter um tempo com Deus. Isso é grandioso, isso é maravilhoso. Não tem nada mais poderoso do que isso na face da terra. Mas o que fazemos nós nessa cidade enlouquecida de São Paulo? Irmãos, a gente corre de um lado para o outro o tempo todo. Irmãos, não tem tempo para nada nessa cidade. Mas a gente precisa resgatar a simplicidade da vida. Então começa por você por dentro, solitude. Então estou te dando uma tarefa agora, você pode anotar aí. Você vai ler o Salmo 32 e vai repensar o valor da solitude na presença de Deus. O Salmo 32 é um combustível incrível para alimentar o nosso ser. Tempo realmente na presença de Deus. Cuide dos valores espirituais da tua alma. Esposa, seu esposo não pode fazer isto por você. Marido, esposo, olha, ela não vai conseguir fazer por você, nem você por ela. Olha, nenhum dos filhos meus, eles podem se gabar que o pai ou a mãe lê a Bíblia e tem tempo a sós com Deus, porque eles precisam ter o seu tempo de solitude na presença de Deus. Todos eles têm que ter um tempo a sós com Deus. Eu me lembro de exemplos grandiosos. Eu me lembro de uma mulher chamada Susan Wesley. Pena que a editora Vida não publicou mais o livro de Susan Wesley. Que pena. A vida daquela mulher que teve aquela montanha de filhos, no qual surge o metodismo no mundo inteiro, e dela 2 dos seus filhos vão ser grandes avivalistas na Inglaterra antiga, e avançaram para os Estados Unidos e Canadá e fizeram uma obra inacreditável. Fruto do que? De uma mulher dedicada a Deus, uma mulher preocupada em ensinar línguas para os seus filhos antes que eles completassem 10 anos de vida. Todos os filhos deveriam falar 2 línguas no mínimo. Mulher dedicada. Mas sabe de uma coisa? Um dos momentos mais incríveis na vida daquela mulher, e todos os seus filhos sabiam que no meio de toda a agitação, a mamãe ia para um cantinho da casa. Ela tinha o costume de pegar o avental dela e colocar sobre o seu rosto. E quando os filhos, naquela família imensa, via a mamãe com um avental no rosto, eles sabiam que a mamãe estava tendo tempo a sós com Deus. E aquela mulher pediu que a descendência dela pudesse ser abençoada sobre a face da terra, que os seus filhos pudessem mudar o mundo do seu tempo. E João e Carlos Wesley, com o metodismo mundial, trouxeram ao mundo, começando pela Inglaterra, combalida por uma doença, eles realmente ressuscitaram uma nação inteira e avançaram para o novo mundo e fizeram uma obra indescritível, onde ela começou no tempo incrível de uma mulher cheia de filhos, com avental no rosto e dizendo: Pai, é nesse tempo que eu estou te buscando. Oro pela vida de cada um dos meus filhos, olho pelo meu marido que é pregador e sai no lombo de um cavalo pregando o evangelho pela Inglaterra inteira. Uma vida de luta, uma vida de sofrimento, mas uma vida de solitude na presença de Deus. Nós achamos que a força que move o mundo
é a tecnologia. A força que move o mundo é a oração, é o tempo de um homem e de uma mulher a sós com Deus. Isto move todas as coisas. E talvez, como lemos em Apocalipse, você tenha deixado as primeiras coisas da tua alma. Era lá que estavam as coisas simples, simples porém poderosas, que têm o poder de mudar uma vida inteira. Esses exemplos falam fundo ao nosso coração. Solitude, Salmo 32 para o teu coração. E eu quero despertar você a viver uma vida simples no seu relacionamento com Deus. Segundo, viva uma vida familiar de simplicidade. Como precisamos viver isso tudo? Será que você essa semana poderia fazer pipoca de volta na panela? Vamos estourar pipoca na panela de novo. Quantos de vocês é como eu, que gosta de tudo rápido e a pipoca já tem que sair já no micro-ondas? Levante a mão. Vamos lá, pecadores, confessem e choram. Ok. Nós somos os apressadinhos, não é? Tem alguma coisa para assistir, vamos estourar uma pipoca e acabou a história, não é? Vamos reunir a família? Vamos estourar a pipoca à moda antiga? Eu sei que alguns vão ter que fazer um cursinho rápido, porque já não sabe mais a quantidade de óleo e de milho que se coloca na panela. Tem crianças que nunca viram o papai e a mamãe fazendo pipoca. É algo tão simples, que une uma família. É maravilhoso. Ei, você já fez quebra-cabeça com a sua família? Compre um de 5.000 peças. É uma beleza. Você vai passar uns 5 meses trabalhando em cima disso. Coloque uma mesa na tua casa e comece tudo de novo. Reúna a família e faça isso. Que tal o banco imobiliário? A gente começa numa semana e não tem como terminar aquilo. Aquilo não tem fim. E os nossos filhos, como eles vibram quando eles ganham uma propriedade, quando eles ganham um carro, quando eles olham para nós e dizem assim: eu estou com mais dinheiro do que você. Mas que gostoso. Um jogo de dama. Ô Carlão, você joga dama? Mais ou menos, ok. Vamos fazer um cursinho rápido para ele. Como é gostoso a gente perder para os nossos filhos, né? A gente dá todas as pedras para eles comer e eles dizem com os olhinhos cheios de lágrimas: pai, eu estou ganhando de você. Como quem diz: você só tem tamanho, sou eu que ganho. Sabe, são coisas simples da vida, vivida dentro do lar, e que nada pode apagar a lembrança do nosso coração e da nossa alma. Eu tinha uma avó italiana que não gostava de perder no jogo de dama. E quantas vezes eu chorei com ela, porque ela dizia para mim assim: Wagner, o leão vai comer tua pedra. Porque eu estava esquecendo alguma coisa no tabuleiro, e ela dizia uau, e pegava a pedra. Eu dizia: ai, mas eu nunca vou ganhar da minha avó. Ela devorava as minhas peças. Italiana boa para jogar aquilo. Como era boa para jogar aquilo. Puxa vida, mas se ela soubesse que ela me ensinou a perder, e aquilo foi muito bom para a minha vida, porque meus pais me ensinavam a ganhar sempre, minha avó me ensinava a perder, e quando a vida me pregou uma peça e eu comecei a perder, eu já estava pronto para viver a simplicidade da vida. E quando a gente beija a lona e a gente erra o alvo e a gente não é bem sucedido, parece que há uma terapia bonita nisso tudo, mas onde a gente aprende isso? Na simplicidade da casa. Qual foi a última vez que você revirou o seu armário e apanhou aquelas fotos antigas? Aquelas fotos que você estava com aquelas roupas engraçadas. Eu pude ver aquele grupo de homens aqui com aquelas bocas de sino desse tamanho, com um salto alto, vivendo a década de 70, sendo na verdade um hippie enrustido dentro da igreja evangélica. Um cabelo bem grandão como eu tinha até aqui do lado, todo ondulado, né? Pois é. Mas qual foi a última vez que você pegou aquela caixa de foto, colocou para fora, explicou para as futuras gerações que você já teve uma vida diferente que você tem hoje? Isso é vida simples.
Hashtag vida simples. Isso é muito gostoso e valoroso. Eu preciso disso, você precisa disso. Pode parecer que isso tudo conspire com todo esse movimento incrível do mundo de dizer que nós somos evoluídos, estamos numa outra etapa da nossa existência. Eu sei que estamos, mas na essência todo cristão agora adora ter um tempo a sós com Deus, mas desfruta de cada momento da sua família. Cuidado com televisão em cada cômodo. Hoje, para mostrarmos o poder social, sabe o que a gente faz? A gente coloca uma TV a cabo em cada quarto, cada um fica com uma. Oh, irmãos, como é gostoso a gente ficar todo mundo na sala, obrigatoriamente assistindo aquele filme que às vezes um ou outro não quer assistir. Como é gostoso a gente viver e desfrutar de uma vida simples. Como é gostoso a gente poder andar descalço pela casa. Como é gostoso a gente poder viver uma vida simples e descobrir que o lugar mais seguro na face da terra é o nosso lar. Dias atrás alguém disse: pastor, eu continuo ainda com o rádio ligado lá na minha cozinha. Aí eu parei para pensar, puxa vida, todo mundo tinha um rádio na cozinha, né? Quantos de vocês têm um rádio na cozinha? Levanta a mão. Ok, graças a Deus que eu não estou só. E olha, deixa eu contar uma coisa para você, é coisa boa. É coisa boa. Pois é, ouvir notícia do rádio. Eu gosto muito mais do rádio da televisão. Me lembro em 1974 que a gente fazia um programa na Rádio Clube de Santo André. E eu começava o programa contando histórias. Eu contava histórias. E quantas pessoas às vezes iam na porta da rádio para conversar conosco dizendo: eu me encontrei na história que você contou. E claro que no final a gente tinha uma aplicação bíblica e fazia uma breve oração. Mas aquelas meia horas, 20 minutos contando história e depois fazendo uma aplicação bíblica foi tão importante na vida de muitas pessoas. Outro dia eu estava parado na porta de uma igreja, uma senhora veio ao meu encontro e disse assim: pastor Wagner? Eu falei: sou. Ela disse: pastor, olha, eu me lembro daquele tempo que você contava história para nós no sábado à noite em 1974. Eu falei: você se lembra daquele tempo? Lembro. Mas quanta história boa. A gente ficava esperando pelo outro sábado para ouvir a outra história. Como o rádio é bonito, porque calcula-se, a gente imagina, a gente viaja, é algo inacreditável. Ei, que tal você abrir um livro para as pessoas que você ama? As crianças adoram isto, as crianças adoram histórias. Vai dormir, conta a história de quando você era pequeno para os seus. Meus filhos sempre gostaram das nossas histórias. Quando a gente ia dormir, dizia: pai, conta uma história quando você era pequeno. Hoje a gente replica para as nossas netas. E elas sempre dizem: dá para contar uma história engraçada? Porque na hora de dormir elas querem rir. E quantas vezes elas dizem assim: essa história é verdadeira? Isso é verdadeira. Aí eu digo para elas: conta uma história. Elas dizem assim: eu posso inventar? Pode inventar, vale. E normalmente a história é uma repetição do que eu acabei de contar, mas contada na versão 2.0 é maravilhoso, é grandioso. Puxa vida, quais são os teus sonhos? O que você sonhou na sua vida e que até agora na idade adulta você não realizou? Era um sonho infantil? Puxa vida, viver a simplicidade da vida implica a cada um de nós também vivermos de maneira exuberante os nossos sonhos. Por favor, tenha tempo a sós com Deus, mas viva uma vida familiar gostosa, porque a simplicidade da vida familiar vale a pena, vale a pena. Você já teve um apagão lá na sua casa e você teve que acender uma lanterna ou uma vela? Quando você não tem televisão, você não tem nada, você sabe o que é vida simples, né? Vamos fazer o seguinte essa semana, vamos apagar as luzes, vamos acender as velas.
É claro que tem alguns pais aqui que pelo rostinho eu sei que gosta de contar uma história de terror. Não faça isso. Mas sabe, quando a gente desliga tudo, toda a tecnologia, a gente deixa tudo de lado, muitas vezes vendo um candeeiro queimando, uma vela queimando, sabe o que a gente descobre? Que a vida é simples. E as melhores coisas da nossa vida, elas são simples. Mas a gente está querendo sofisticar tudo no dia atual. Eu me lembro anos atrás quando houve um apagão e nós ficamos sem luz durante um período de 4 ou 5 horas, eu não me lembro. Como foi gostoso, tudo parou, elevador parado, televisão parado, tudo parado, sinal do celular parado. Senhor Deus, eu disse assim, Deus dá mais apagão para nós. Porque às vezes quando a gente apaga parece que acende a criatividade, as histórias antigas, aquele tempo bom em família que ninguém pode roubar da gente. Como é gostoso para uma criança ter o papai perto dela. Ah, como é gostoso pular no ombro do papai e desfrutar do quanto meu pai é forte. Puxa vida, como é gostoso um adolescente reclinar sua cabeça no colo da mamãe e dizer de novo, conta mais uma história, mãe, conta mais uma história. Nós precisamos viver uma vida de solitude na presença de Deus, mas precisamos viver uma vida familiar de simplicidade. De uma vida de simplicidade. Maridos, lave mais a louça para sua esposa. É verdade. Eu sei que as irmãs vão dizer, fala Deus, fala Deus. Mas irmãos, deixa eu contar uma coisa para você. Quando a gente vai lá para a cozinha para lavar aquela louça, aproveita para ter um tempo em que você agradece a Deus. Se você está com a raiva da esposa, pega a esponja e esfrega. Esfrega a panela, esfrega a panela. Mas sabe, são nas pequenas atividades que fazemos juntos no lar, é que nós descobrimos que a vida simples é melhor. A vida simples é melhor. Como é gostoso fazermos pequenas tarefas. Dias atrás, falando para um grupo de empresários, eu perguntei, quantos vocês colocam lixo para fora? Uma boa parte deles ergueram a mão. Aí eu dei risada e falei, eu fico imaginando você, não é? Tudo VP aqui, tudo vice-presidente carregando lixo. Quer dizer que tem alguém que manda em você, é aquela baixinha. E todos eles disseram sim. Perguntei, quantos vocês saem para andar com o cachorro? Uma turma deles. Eu fiquei imaginando aqueles vice-presidentes, debaixo deles uma montanha de homens e mulheres, milhares deles, fazendo coisas simples. E eu disse para eles, por favor, pegue esse viés. As coisas simples são gostosas. Vamos desfrutar de cada momento que Deus nos concede. Pode ser um trabalho tão simples e repetitivo do lar, mas são nessas pequenas atividades que Deus nos prepara para as grandes coisas. Por favor, desfrute de uma vida familiar gostosa e abundante. Faça isto, vale a pena, é muito gostoso. Essa semana eu vi vocês fazendo coisas incríveis. Eu vi gente fazendo bolo, eu vi gente simplesmente deitando no sofá, tirando foto, né, do seu pé com uma meia gostosa, quentinha. Eu vi um monte de coisa. Eu quero estimular vocês a viverem vida simples, porque Deus está nas coisas simples desse mundo. Aproveite cada momento que Deus te concede, mas por favor, não despreze o tempo seu a sós com Deus. Solitude, Salmo 32, tem que estar na tua alma. Mas eu vou até esse segundo ponto, vida familiar simples. É muito gostoso a gente viver isso. Deixa eu perguntar para vocês, para a gente concluir. Seu filho fica só no celular o tempo todo? Fica. Eu quero propor você a comprar um cofre. Coloca o celular no cofre. E diz assim, olha, na hora das refeições, na hora da comunhão aqui, sem celular. Se alguém morrer, vão ligar para o telefone fixo. Aí a gente atende. Nós precisamos acabar com isso, irmãos. Tem muitos filhos que não estão nem olhando mais nos olhos dos pais.
Sabe por que a tecnologia está roubando de nós os nossos filhos? Ela é boa e necessária, porém, infelizmente, está roubando um filho de pais. Nós não podemos permitir isto. Deixa eu perguntar para você, homem da casa, você fica agarrado no seu celular? Você volta para casa e dentro de casa fica agarrado no teu celular o tempo todo? Meu irmão, cruz credo, larga disto. E a palavra mais comum que a gente tem hoje é assim: dentro de casa. Espera um pouco porque eu estou fazendo coisa importante. O que é mais importante do que os seus? Nada desse mundo. Nada desse mundo. Nada pode roubar o lugar do teu filho, da tua filha, da tua esposa e do teu esposo. Nada. Hoje pela manhã, quando oramos por aquele casal, dizemos que nem os filhos devem estar no meio dos pais. Mas hoje, nós estamos errando o alvo. Nós estamos indo para muito longe de Deus e dos valores simples, prescrutados pela palavra de Deus. Precisamos voltar a viver vida simples. Temos tempo para todas as coisas, tem tempo para ficar com o celular na mão, tem tempo para tudo, mas quando eu volto para o meu lar, é tempo de viver uma vida simples, na ambiência do meu lar e da minha existência. Eu preciso de mais disto, eu preciso. Como a gente precisa desse tempo. Agora, uma igreja nunca pode impor nada a ninguém, porque tudo aquilo que é imposto não é bom. Então vai a minha sugestão. Domingo que vem à noite, mais 2 sugestões. Hoje, solitude. Qual que é o salmo? Ok. Tá? Segundo ponto importante. Eu tenho a minha vida com Deus, mas eu também tenho uma vida em família. Então vou pedir, agora nesse instante, eu vou pedir só uma tarefinha pequenininha, tá bom? Eu vou pedir para que todos os homens fechem os olhos, só os homens, as mulheres ficam com os olhos abertos, só os homens. Deixa eu perguntar para você, qual é a roupa que tua esposa está vestindo? Não vale espiar, não vale espiar, pode abrir os teus olhos e dar uma olhadinha para ela. Talvez você ficou tão agarrado no celular na saída, no volante do seu carro, que você até se esqueceu de que roupa ela está vestida. Minha irmã, por que você está rindo desse moço? Então é assim, ó, nada de celular quando sair de casa, tá? Nada de ficar olhando para o carro e tudo mais. Olhe para a tua amada, essa bênção que você recebeu outro dia das mãos de Deus. Mas por favor, riam mais juntos. Como é gostoso a gente rir e dar gargalhada dentro do lar. Ontem eu fui no aniversário, foi muito legal. Depois do aniversário eu conheci um personagem incrível, o Sorô. É um cara que veio de Sorocaba. Foi muito legal. Nos divertimos, rimos. E no momento que nós estávamos todos rindo ali, eu disse: Senhor, não é isso que o Senhor planejou para a tua igreja? Para que a gente pudesse contar as histórias da igreja, porque a igreja tem história engraçada, né? E eu que sou pastor há muito tempo, quantas histórias engraçadas eu já passei. Mas será que não é gostoso exatamente isso? A gente sorrir bastante e viver a vida, porque a vida é mais interessante do que a gente possa imaginar, principalmente quando vivido na simplicidade. Por favor, seja uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais simples. Por favor, não despreze o seu tempo com Deus, mas por favor, aproveite cada instante que você tem com as pessoas que você ama, porque isso vale a pena. Vale a pena. Qual foi a última vez que você fez uma viagem gostosa com a sua família? Faz tempo? Então vamos programar uma viagem? Vamos programar uma viagem? Qual que é a viagem que você quer fazer aí? Vamos lá.
Já vai passando aí a colinha aí, dizendo: olha, eu queria... Mas por favor, leva a família inteira, não aceite que ninguém fica de fora. Vamos levar a família toda, não é? Uma das viagens mais legais que você tem para fazer com a família é você ir para um barco e ficar com a tua família sem internet durante 5 dias, é uma beleza. Comendo junto, andando junto, é muito legal. Aproveite o tempo que Deus te concede, porque a vida simples, ela vale a pena. Há muitos anos atrás, um homem escreveu um livro incrível a respeito de todos os países do mundo. E ele escreveu assim: os lugares onde eu estive. O seu livro foi um dos livros mais vendidos, em 1930 mais ou menos. Depois que ele morreu e foi um best-seller de venda, no dia do seu sepultamento, uma de suas filhas, prestando uma homenagem ao pai, disse: o papai nunca conheceu outro país no mundo, mas com a mente dele, lendo os livros que falavam sobre aqueles países, ele escreveu a respeito de 50 nações da terra que todo mundo deveria estar um dia, sem nunca ter saído da sua poltrona. Como alguém pôde vender tantos livros? Simplesmente usando a sua imaginação, claro que pesquisando, tentando descobrir, e o maior sonho dele era realmente conhecer países do mundo inteiro. Não saiu da sua sala, mas no final daquele texto, a sua filha escreveu: pai, eu sentirei falta das suas histórias, da sua inteligência, do seu bom humor, mas acima de tudo, do seu coração simples, que sempre me cativou. A tua simplicidade está na minha alma. Iremos nos encontrar na vida eterna, e ali, por favor, papai, abra de novo o seu coração simples, porque eu quero continuar por toda a eternidade ouvindo as suas histórias. Esse foi o tributo da sua filha mais nova. Se você quer celebrar um culto comigo num lugar estranho, eu gostaria de levar vocês, quem sabe, para celebrar um culto no cemitério aqui perto. E quem sabe andando com vocês e mostrando, como diz o autor americano, que ali é o maior campo de sonhos que existe na face da terra. Naquela lápide, naquele túmulo, havia um homem que queria ser um melhor pai e não foi. Naquele outro, ele queria ser na verdade um juiz e não foi. Naquele outro túmulo está alguém que queria ser alguma coisa e não foi. Todo cemitério é um campo de sonhos. Mas queridos, Deus nos deu um coração, uma alma, uma inteligência para nós sonharmos e realizarmos. O grande problema é que a gente não vive o simples. E muitas vezes, porque não vivemos o simples, Deus não nos coloca sobre o muito. Porque se formos fiéis nas coisas mais simples, Deus nos colocará nas coisas mais altas do mundo. Quem não passa pelo teste da simplicidade, não pode ser grande aos olhos de Deus. Por favor, hashtag vida simples. Vamos revolucionar nossa vida. Saindo daqui, vida simples. Vida simples. Por favor, no hall de entrada desta igreja, note mais as crianças que correm por esta igreja. Eu sei que ainda o hall de entrada está escuro. As crianças estão ainda aqui atrás.
Mas volte para casa vivendo as histórias delas. Ensine coisas, aprenda muito mais. Porque um dia o nosso bom mestre disse assim: se você quiser conhecer bem o meu coração, faça-se como uma criança. Porque o reino de Deus é das crianças. E se você adulto não conseguir ser simples como uma criança, provavelmente você não vai conhecer os mistérios da minha palavra. Porque vida simples combina com o nosso Deus. O Deus eterno um dia deixou a sua glória para ser amamentado por uma mulher. O Deus eterno mamando no seio de uma mulher. Puxa vida, isso é vida simples. O Deus eterno sendo abraçado por uma mulher. Isso é vida simples. Jesus pegando os cravos do chão para ajudar o seu pai como carpinteiro, e quem sabe segurando os cravos em suas mãos, e ele já sabia que um dia aqueles cravos transpassaria as suas mãos e os seus pés, mas ele preferiu uma vida simples. Os fariseus diziam que ele adorava comer com pecadores, mas Jesus gostava de um peixinho. Jesus gostava de uma tilápia. E no jeito que os judeus faziam, dava um trabalho, viu, irmãos? Porque não tinha filé de tilápia, não. Você tinha que separar todos os espinhos. Vida simples. Eu não sei quanto a você, mas o nosso mestre, aquele que nós seguimos, do começo ao fim, ele desfrutou de uma vida simples. Pastor, ele não veio no nosso tempo. Cuidado com essa expressão, porque a Bíblia diz que na plenitude do tempo ele veio ao mundo. Ele não veio nem antes nem depois do tempo certo. A quem você segue? Os homens deste mundo ou Jesus de Nazaré? Eu não sei quanto a você, mas eu continuo seguindo aquele homem de sandálias, que às vezes não tinha onde reclinar a sua cabeça, mas ele fez do pouco que ele tinha o muito que nos dá esperança e faz com que igrejas neste dia esteja lotada. Esse é o nosso Cristo, que viveu uma vida simples, e por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos clamar por vida simples? Oremos ao Pai. Deus eterno, nos despeça agora com a Tua bênção e com a Tua paz. Enche a nossa vida de simplicidade, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes deixamos o nosso primeiro amor. Nos ensina nessa semana a solitude, tempo a sós contigo. Estampa na nossa alma o Salmo 32. Ó Deus, que dentro dos nossos lares possamos viver vida simples para a Tua glória, ó Deus. E assim, queridos, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito de Deus estejam sobre vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Vamos ficar em pé. Você vai abraçar seu irmão e vai dizer para ele: olha, eu quero ver a tua foto no Facebook da igreja, hashtag Vida Simples, e nós vamos então, quem sabe na semana que vem, colocar essas fotos, tá bom? Para a conclusão desta série de mensagens, Vida Simples. Vão em paz, irmãos, e que Deus os abençoe, porque em boas novas
a gente sempre se encontra.